Hoje, a nossa aula de Geografia do 7º ano, vamos primeiro relembrar o que nós vimos e estudar a urbanização brasileira, né? Nós vimos nas últimas semanas que a indústria chega no Brasil durante o governo de Getúlio e Juscelino Kubitschek, né? Década de 30, de 40, de 50, 1930 e pouco, né? Indústrias de carro, indústrias de petróleo, de metalúrgicas, né? Essas indústrias são instaladas nas grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio. As pessoas que moravam nos sítios, na zona rural, acharam que os empregos, então, foram para as cidades. Então, houve o êxodo rural. O que é o êxodo rural? As pessoas saem do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades, porque as indústrias estavam nelas e lá estavam os empregos com melhores salários. Aí, isso foi o processo de industrialização. As indústrias do Brasil foram para grandes cidades, né? E isso ocorreu de forma tardiamente e foi muito rápida. Então, isso é que nós já vimos semanas passadas. Hoje, nós vamos estudar a urbanização brasileira. Esse conteúdo está nas páginas 98, 99, 100, 101 e 102. Leiam com calma, depois leiam esse resumo aqui embaixo e copiem o resumo no caderno. Tá? No livro, vocês usam para pesquisa, observem os mapas, os gráficos. Então, vamos lá. Eu vou apresentar, então, aqui o resumo para vocês. Vou explicar o resumo. Urbanização brasileira. O processo de urbanização no Brasil tem início lá no século XX, então, século passado, 1930, como eu disse, com o êxodo rural. Êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Zona rural vai virar urbana, né? Então, as pessoas do Brasil moravam, na maior parte, nos sítios e migram para a cidade. É uma migração, é um deslocamento de pessoas do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida, melhores empregos. Lembre-se que a urbanização é o aumento da população na zona urbana, né? Então, quando eu falo urbana, é morar em cidade, rural é morar em sítio. Então, o processo de industrialização fez as pessoas a mudarem dos campos para a cidade. Isso é o êxodo rural. Só que, pessoal, nós temos que ter em mente que as pessoas mudam quase tudo de uma vez do campo para a cidade. A cidade não estava preparada para receber tantas pessoas. E isso vai causar alguns problemas que a gente vai ver, né? Bairros sendo construídos sem pavimentação, sem esgoto, é aí que vai surgir as favelas, vai aumentar o número da violência, porque a cidade recebeu muitas pessoas que não estavam previstas, além de outros fatores que fez a urbanização do Brasil, né? Continuando aqui, então, vamos por tópico. Com a expansão das indústrias e a de maiores ofertas de trabalho nas grandes cidades, o aumento populacional foi significativo nos centros urbanos. Então, as cidades cresceram muito rápido. Em relação a outros países, a urbanização no Brasil foi tarde, foi rápida e desordenada, sem planejamento. Planejamento de quem? Dos governos, que vai construir os bairros, que vai fazer o esgoto, o encanamento, aumentar os tamanhos das rodovias, das ruas, né? Por isso que a cidade de São Paulo tem muito trânsito. A cidade não foi preparada para crescer muito, né? Ela foi crescendo de forma rápida e desordenada. Então, por isso que temos muitos problemas nas grandes cidades. Então, até meados do século XX, meados é meio. Então, século XX, 1900. Então, meados 1950. Grande parte da população brasileira vivia no campo, zona rural. Com a expansão da indústria, esses dados foram modificando ao longo do tempo. Assim, com a mecanização de máquinas, então o campo estava sendo mecanizado, o campo estava surgindo a
os tratores, as máquinas que estavam tirando o trabalho do homem. E isso fez o êxodo rural. As pessoas saírem do campo e indo para a cidade. Quando isso aconteceu? Década de 1950. Eu disse que Getúlio Vargas trouxe as primeiras indústrias, né? Lá em 1930, 1935. Mas durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1955 a 1960, houve a política dos 50 anos e 5. Então, ele incentivou ainda mais as indústrias a irem para grandes cidades. E Juscelino Kubitschek queria mudar a capital do Brasil. Antes, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Só que Juscelino Kubitschek falou que ele ia mudar o Brasil. Ele construiu a capital do Brasil, que era aqui no Rio, e construiu no meio do estado de Goiás, que foi o Distrito Federal, que ele construiu Brasília. Então, Brasília foi uma cidade planejada. As pessoas que foram construir, os pedreiros, os trabalhadores que foram construir Brasília, que demorou 3, 4, 5 anos para construir, vieram da onde? Da zona rural, do Nordeste e do Norte. Então, a população dessa região norte brasileira e nordeste migraram para o estado de Goiás para construir Brasília. E não voltaram embora, eles ficaram lá. Então, muitas cidades desse estado se urbanizaram de forma muito rápida. A região do Brasil, que foi muito notória em urbanização, foi a região sudeste. Aqui, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais urbanizados. Então, aqui tem esse mapa que está falando o seguinte: quanto mais forte é a maior porcentagem de urbanização de cidades que existem. E quanto menor, menor a porcentagem. Então, os estados que são mais rurais são os mais clarinhos. Estado do Pará, do Maranhão e do Piauí. Estados mais urbanizados são 4. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Né? Então, mais de 90% das pessoas desses 4 estados mais escuros moram nas cidades. Então, a região centro-sul, né? Essas regiões aqui que eu estou apontando, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são os estados mais urbanizados, que tem mais pessoas morando na zona urbana do que na rural. Atualmente, 80% da população do Brasil mora na zona urbana, 20% então na zona rural. A região sudeste, como São Paulo e Rio e Belo Horizonte, as cidades, são as que mais concentram indústrias, consequentemente, as maiores cidades brasileiras. Por outro lado, as regiões norte e nordeste ainda sofrem com carência e aumento da violência nas grandes cidades. Então, sem o desenvolvimento, sem o planejamento, as cidades ficam violentas, crescem de forma desorganizadas, trazendo várias desigualdades sociais. Então, na maioria das cidades brasileiras, eu tenho sempre a parte rica e a parte pobre. No Rio de Janeiro, não tem a parte perto das praias, os ricos, e atrás dos morros, as favelas. Por que o morro surgiu? As pessoas saíram do campo, não tinham onde morar nas cidades, eles construíram os barracos, as favelas. Isso aconteceu muito em São Paulo e no Rio de Janeiro. E esse crescimento desordenado das cidades fez o quê? Desemprego, a violência, a favelização, a poluição, o transporte, o trânsito, má qualidade na saúde, na educação, porque o governo não estava esperando um aumento tão grande das cidades, não foi um crescimento organizado, né? Isso é um dos fatores que explicam, né, a desigualdade do Brasil. Anteriormente, as regiões Norte e Nordeste, as primeiras a serem colonizadas no país, possuíam cidades de urbanização. Só que as indústrias foram para a região Norte e Nordeste? Não, as indústrias migraram, foram para a região Sudeste, São Paulo, Rio e Minas. Desculpa. E outro fator que fez urbanizar o Brasil foi a construção de Brasília, lá na década de 1960. Muitas pessoas migraram do Norte e Nordeste em direção a Brasília.
Então, essa é a aula 1. Aula 2, vocês vão ler o livro didático, página 98 e 102, e responder essas 6 questões que estão aqui nesse resumo, que estão no livro didático. Espero que todos estejam bem. Até a próxima aula.